Não, pastor, mas é normal ter trigo e joio na igreja. Me prova na Bíblia que é normal. Eu provo, pastor. Jesus disse, pastor, que joio e trigo crescem juntos no campo. Jesus disse isso. Disse, eu concordo. E o Senhor disse que no tempo do fim, os anjos farão a colheita e separarão o joio do trigo. Então tem que ter na igreja, pastor, joio e trigo. Tem que ter não. Pastor, mas Jesus disse que é no tempo do fim que os anjos farão a colheita e vão separar joio de trigo. Está escrito isso. Então é normal, pastor, que na igreja tenha trigo e joio. Não é não? Ué, pastor, você está contradizendo a Bíblia? Tô não. É que você leu a parábola pela metade. Quando Jesus foi explicar a parábola, ele disse assim: o campo é o mundo, onde cresce joio e trigo junto. Jesus não disse que o campo é a igreja. Jesus disse que o campo que tem joio e trigo junto é o mundo. Então a gente não é obrigado a manter joio. Se a gente tem na igreja estuprador, exclusão, cadeia. Se a gente tem na igreja agressor de mulher, exclusão, cadeia. Se a gente tem na igreja rebeldes montando panelinhas contra a liderança, contra a doutrina, apóstatas, contendeiros, caluniadores, exclusão, aí excluído da igreja, por demandas entre irmãos. Se o irmão quiser, justiça, porque foi excluído do rol de membros. Essa má interpretação do texto de que joio e trigo deve crescer junto está gerando muitas confusões nas igrejas. Gente que se vale disso para andar mentindo, adulterando, prostituindo, caluniando, fofocando. A primeira missão da igreja não é levar a justiça, não é levar ao advogado, ao juiz ímpio para envergonhar o evangelho. A primeira missão da igreja: chama, corrige. Mateus 18. Vai até o irmão, leva 2, 3 testemunhas. Se não ouvir, dize à igreja. Porque a igreja tinha que ser um povo de confiança para tratar pecados. Antes nós julgávamos os pecados do mundo. O mundo agora está mandando a gente tratar nossos pecados. E a gente tem que ter capacidade para isso. É muito manto, é muito fogo, é muito reteté, sem sabedoria para resolver demandas entre irmãos. O que Paulo diz no capítulo número 5? Excluir o camarada que estava se deitando com a mulher do pai. O que Paulo disse na ceia? O próprio Deus está deixando adoecer e está matando quem está brincando com a ceia. Deus tem zelo pela sua igreja. E se não tem pastor para excluir esse falso pastor, tem Deus para matar esse falso pastor. O que o Senhor disse em Apocalipse capítulo 2? Que ia lançar na cama quem se deitava com a falsa profetisa. O que Deus faz com Acã? Mata. O que Deus faz quando Arão e Miriam falaram mal de Moisés? Deus chamou os 3 frente a frente. Arão, Miriam, Moisés. Aconteceu isso e isso entre vocês aqui. Ó. Deus chamou os 3 e colocou para falar cara a cara. Porque dar indireto no Facebook depois do culto é fácil. A esse tipo de texto que eu prego aqui, alguém isola e diz, polêmica, pastor Eliseu diz isso e isso. Se falar a verdade me torna polêmico, você dá indireto no Facebook te torna covarde. Porque a igreja, diz Paulo, tem autoridade para julgar o mundo hoje, vai julgar o mundo no tempo do fim, vai julgar os anjos, e não há um sábio na igreja para resolver demandas entre irmãos. Sai fofocando e postando nas redes sociais. Então tem gente que já era para estar cortada do rol de membros da igreja, porque não valoriza a família de Deus. Aleluia!